André Ventura esteve em direto com 4 comentadores / jornalistas, porque depende de quem estamos a falar em concreto, mas com 4 intervenientes no meio mediático em Portugal, e expõe aqui uma situação que, enfim, eu por acaso não sabia disto, mas as coisas acabam por fazer mais sentido quando explicadas desta forma. Houve um adiamento das eleições para o Tribunal Constitucional e no dia de hoje houve a demissão de um dos juízes do Tribunal Constitucional. E André Ventura expõe a ligação entre esses dois eventos, que torna-se mais evidente agora, e realmente as coisas às vezes uma pessoa não as vê porque são separadas por um espaço de tempo e depois não faz a correlação, mas vamos ouvir, porque André Ventura larga uma bomba e que deixa Anselmo Crespo até um bocadinho, isso não é um bocadinho grave, enfim, vamos ouvir. Por exemplo, no caso da renúncia do Presidente do Tribunal Constitucional, a verdade é que já havia um acordo e a decisão de renúncia o que faz é, diria eu, acelerar o acordo. E André Ventura hoje disse que havia uma espécie de conluio entre o PSD e o PS. Se há um acordo, eu acho que deviam mostrar. Eu não sei que acordo é esse. Não há um acordo com o Chega. Não, do Presidente do Tribunal Constitucional. Da nomeação dos 4 juízes. Não foi isso que eu me referi. A nomeação dos 4 juízes. Hoje referiu-se à renúncia. Eu hoje referi-me a isto. Era para haver uma eleição no Tribunal Constitucional. Quais são os indícios que têm deste conluio? André, vou dizer, era para haver uma eleição no Tribunal Constitucional para juízes do Tribunal Constitucional há umas semanas atrás. 4 semanas, 3 semanas. Mas foi adiado para maio. Entretanto, foi adiado. Porquê é que foi adiado? Porque não havia candidatos, porque não havia convergência política, porque não havia maioria. Não. Foi adiado, eu vou-lhe dizer porquê. Porque o Partido Socialista não aceitou que destes 3 juízes não fosse eleito um do Partido Socialista. E então conjuminaram uma outra forma de o fazer. Quem está saberá o que é que eu estou a dizer. Qual era a forma? Era um dos juízes sair, para dar a ideia que em vez de 3 vão ser 4, e então é eleito algum do Partido Socialista e que o PSD permitirá ao Partido Socialista que entre nesta eleição. Mas o próprio juiz-presidente diz que não tem nada a ver com a circunstância política, que tem que ver com uma espécie, diria, arrumar a casa. Não tem nada a ver com a circunstância política. É estranho que o PS e o PSD já soubessem que ele ia sair há uns dias ou há umas semanas antes. É estranho. Ele já informou há algum tempo. Não. Isto foi já depois de se ter dito que ia sair. Do tal acordo ter sido firmado. Portanto, de ter sido adiada a eleição. Portanto, porquê é que é adiada uma eleição? Desculpa, a eleição não foi adiada precisamente quando se soube que ele ia sair. Não, veja as notícias. Mas foi essa a notícia que veio cá fora. Não, o que saiu cá para fora foi que PS e PSD tinham feito um acordo em que, como o Presidente do Tribunal Constitucional ia sair, então, eles depois incluíam um quarto. Há aqui várias questões. Eu acho que os jornalistas e os comentadores estão a ser um bocadinho ingênuos. O que está aqui a ser dito basicamente é o seguinte. Um juiz do Tribunal Constitucional saiu hoje e fez declarações públicas a dizer: bom, esta minha saída não tem nada a ver com o timing político, as circunstâncias políticas são irrelevantes para esta minha saída, este é o meu timing, esta é a minha decisão. Será que Anselmo Crespo, Helena Matos por acaso estava em silêncio, mas Anselmo Crespo, enfim, todos os presentes nesta mesa, será que algum deles acredita que se confirma o que André Ventura está a dizer, e André Ventura saberá o que está a dizer, e as coisas realmente batem certo, será que alguém acredita que, sendo verdade esta convicção de André Ventura de que havia um conhecimento prévio do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e havia um acordo para que o Partido Socialista tivesse acesso a mais um lugar no Tribunal Constitucional, será que alguém acredita que, isto sendo verdade, o juiz vinha a público e dizia: não, eu estou a sair porque o Partido Socialista mandou? Quer dizer, senhor jornalista, eu não sei se era o André Carvalho Ramos, se foi o Anselmo Crespo que fez a pergunta, mas alguém acredita nisto? Como é óbvio que se esta saída do Tribunal Constitucional tiver um timing político, o juiz não o vai assumir publicamente. Estavam eles a dizer: bom, mas é que o juiz diz que ele sai com o seu próprio timing. O que é que ele havia de dizer? Não, eu saí porque o Partido Socialista mandou. Anselmo Crespo, vamos ser um bocadinho menos ingênuos. Vossa Excelência é comentador político, vamos ter um bocadinho menos de ingenuidade. Confirmando-se o que André Ventura diz, obviamente que vão tapar de todas as formas a nível institucional este conluio de interesses, como é óbvio, e a questão que tem que se colocar é mais da natureza das instituições. Não é este o dito Tribunal Constitucional que anda a vetar as vontades nas urnas do povo português e que ao mesmo tempo é um órgão que foi feito para escrutinar o poder político e que ao mesmo tempo é eleito pelo poder político? Ninguém via problema nisso? Será que alguém acha este tipo de episódios estranhos face à natureza do órgão? As pessoas têm que acordar um bocadinho para a vida. E depois o Anselmo Crespo dirá: não, mas o juiz não disse isso. O juiz diz que é o seu próprio timing. Claro que ele não disse, Anselmo Crespo. Obviamente que ele não disse. Ele, se sai por ordem do Partido Socialista ou por acordo PS-PSD,
ele vai tentar tapar isso, como é óbvio. Quer dizer, não... Vamos ouvir a segunda parte. Mas acha normal que num país os dois partidos decidam quando é que sai um presidente de um tribunal? Isto dá mostras de independência e de integridade. Então o juiz sai quando o PS quer que ele saia? Ou o PSD quer que ele saia? Desculpa lá, nós não comemos lados com a testa. Não é uma acusação um bocadinho grave para quem não tem provas. Foi só o que eu disse. Não o juiz sai quando se decidiu que havia um acordo entre o PS e o PSD para ele sair. O juiz comunicou publicamente que a decisão de sair era dele e que o timing era dele. Eu estou a citar o juiz. Mas então porque é que o PS e o PSD tinham adiado a eleição? Eu estou a citar o juiz. O que eu estou a dizer, o que eu estou a perguntar é se a sua acusação não é um bocadinho grave para quem não tem provas. Então, para que é que o PS e o PSD adiavam a eleição dos juízes? Se tínhamos já os nomes e estava marcada a eleição. Não comam os lados com a testa, por favor, por amor de Deus. Nós temos um país suficientemente esperto. Nós temos um país suficientemente esperto. Desculpem lá, isto é importante. Sim. Isto é importante, para que fique claro isto. Porque é que era adiada uma eleição se estava marcada e se tinha maioria para ser aprovada? Porque PS e PSD sabiam que ia haver outra vaga. E essa vaga era desta renúncia. Ora, um ato de renúncia só pode ser tornado público e só pode ser formalizado quando é formalizado. Significa que PS e PSD, já tinham esta informação, sabiam que o Presidente do Tribunal Constitucional ia sair. Mas o André não disse isso, não? Mas eu não disse várias vezes. Está enganado que eu disse várias vezes. Que havia um conluio? E disse que estava fora deste acordo. Que havia um conluio? Precisamente nós não podemos antecipar saídas dos tribunais. Segundo, quando vem isto acontecer, mostra como, na verdade, PS e PSD sempre trataram as instituições em 50 anos até aparecer o Chega. Com desprezo total da sua independência, com condicionamento absoluto e acharem que mandam nas instituições. Isto é apenas um excerto da conversa de 1 hora que André Ventura teve com os 4 comentadores / jornalistas, mas isto é apenas um episódio consequência da natureza do órgão e é demasiado evidente o que é que aconteceu aqui. Um órgão que supostamente nasce para escrutinar o poder político e para garantir que uma dita Constituição, que é quase tratada como uma vaca sagrada, é cumprida de toda a maneira efetiva, mesmo que às vezes os vetos do Tribunal Constitucional tenham uma natureza política, como já foi inclusive admitido por alguns dos próprios, depois vêm-me a público e dizem-me, não, sabem, é que, e dirá o seu juiz, não, eu demiti-me com o meu timing, isto não tem nada a ver com as circunstâncias políticas, atenção. O Anselmo Crespo, na cabeça dele, queria que o juiz viesse a público e dissesse, não, eu demiti-me porque o PS e o PSD acharam que era boa ideia a minha demissão. Isto não é normal, honestamente, isto não é comentário, isto é uma ingenuidade de uma criança de 10 anos, achar que o juiz vinha a público e dizia, não, eu demiti-me porque o PS e o PSD disseram. E depois, além da natureza trágica do órgão, que obviamente vai gerar este tipo de casos, isto é apenas uma consequência prática da natureza do órgão, que ninguém pense que se alterarmos as pessoas presentes no órgão a natureza do mesmo mude, mesmo que se consiga um mandato dos tais 9 anos e que se consiga garantir que haja ali juízes decentes, pessoas íntegras, não contamináveis pelo poder político, no próximo mandato já são juízes outra vez amando do conluio político, são aceitos pelas estruturas partidárias e pelos financiadores dos partidos e, portanto, isto é tudo uma paródia, uma charada de todo o tamanho. E, em última instância, não posso deixar de afirmar, mais uma vez, o síndrome de Estocolmo do Partido Social Democrata. Este partido que queria romper com o socialismo oferece o cargo de procurador ao Partido Socialista, vai permitir uma segunda nomeação ao Partido Socialista por causa desta saída do juiz do TC e, com toda a probabilidade, é o Partido Socialista que vai ficar com esta nomeação e depois dizem, e tal, nós queremos acabar com o socialismo. Esta gente devia estar a ser varrida das instituições, mas não é propriamente chocante que o Partido Social Democrata e o Partido Socialista tenham este tipo de acordos, porque estamos a falar do mesmo partido com intervenientes diferentes. Bem sei que há pessoas convictas no Partido Social Democrata e no Partido Socialista, e eu conheço dos dois lados, essa é que é a verdade, mas os dirigentes dos partidos em causa não estão lá por uma grande vontade popular de que estas pessoas sejam governo, estão porque venceram dentro das estruturas partidárias dominadas pelos financiadores dos partidos, que muita desta malta quer ocultar, e depois dizem, mas o Tribunal Constitucional está a ser alvo de uma intervenção do poder político. Ele é nomeado pelo poder político na sua maioria. São 7, se não me falha a memória, nomeados pelo Parlamento e os outros 3 são nomeados pelos 7 nomeados pelo Parlamento. E, portanto, obviamente que há intervenção política. O Tribunal Constitucional, tal como existe, tem que acabar. É tão simples como isto. E não consigo dizê-lo de outra forma. Se estas pessoas se querem gabar da existência de uma democracia com checks and balances e depois me dizem que um Tribunal Constitucional que deve escrutinar o poder político é nomeado pelo poder político, é literalmente um sinal de que
esta gente sabe que os portugueses comem gelados com a testa e que são distraídos e que se estão a borrifar e votam sempre nos mesmos e são os mansinhos do costume, perdoem uma expressão. E portanto, era basicamente isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos grato que estejam desse lado. Perdoem-me a hora que este vídeo está a sair, mas foi a hora que a entrevista terminou. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.